Muito bem, então, dando continuidade a esse assunto, vamos falar sobre os débitos tributários. Algo que você também precisa saber, porque isso pode incorrer em problemas para a sua empresa. Então, primeiro os aspectos relativos aos débitos tributários. Vamos falar sobre os tributos federais mais INSS. O INSS não era controlado até algum tempo atrás pela Receita Federal. Quando a Receita criou a Super Receita, ela incluiu a administração dos débitos relativos ao INSS. Com isso, ela trouxe muito mais agilidade à cobrança de débitos de INSS. E nesse respeito, a maioria dos débitos de INSS estão relativos aos débitos que são descontados de funcionários. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas o que você precisa saber? Que hoje, quando você informa o débito para o fisco, é entregue uma obrigação acessória informando esse débito para o fisco, imediatamente o fisco já sabe desse débito. Para você ter uma ideia hoje, quando a gente entrega uma obrigação acessória, informando que existe um débito, por exemplo, de PIS e COFINS, por exemplo, no dia seguinte a gente já consulta a conta fiscal, já aparece esse débito constante lá. Então você precisa tomar cuidado, porque se você não fizer o pagamento, automaticamente você já vai constar como devedor. E você vai ser impedido de tirar uma certidão negativa e pouco tempo depois, é claro que não é no dia seguinte, nem no mês seguinte, mas um pouco mais adiante, normalmente, às vezes até mesmo dentro do próprio ano, você já começa a receber cobranças específicas sobre esses tributos. No caso do INSS, nós temos casos que nós temos observado que até em 6 meses o fisco já está abrindo um processo sobre débitos de INSS. Então você precisa pensar muito bem no que diz respeito aos seus débitos tributários, porque isso pode te colocar numa situação muito difícil. Aí nós vamos falar sobre o aspecto judicial disso já mais adiante. Quero falar agora sobre o ICMS. O ICMS ele tem uma cobrança ainda mais rápida do que o próprio INSS e tributo federal. Por quê? Porque o ICMS está mais próximo do contribuinte, ele tem menos contribuintes para cuidar. E hoje alguns estados já tem uma metodologia de, inclusive, ligar para o contribuinte para dizer que ele não está pagando imposto, para saber o que está acontecendo, pedindo que o fiscal vá fazer a visita no local. A mesma coisa se aplica ao próprio município. Mas como é que o Estado faz isso? Porque o Estado tem, dentro dos municípios ou regiões, os postos fiscais, e dentro desses postos fiscais eles cuidam no núcleo de menos contribuintes. Então eles conseguem monitorar melhor esses contribuintes, estão mais perto do contribuinte. É mais difícil você ver, por exemplo, um fiscal da Receita Federal se dirigir à empresa para fazer esse tipo de abordagem do que o fiscal do ICMS, que é o fiscal estadual. Então, tem que levar isso em consideração também. No que diz respeito aos débitos municipais, mais fácil ainda, porque o município está bem próximo. Então, isso também tem incorrido. Os próprios municípios hoje têm, inclusive, aberto processos de cobrança através de protesto de alguns débitos tributários. Estão sendo protestados o nome das empresas para poder ter condições de ganhar, de receber os valores. Por quê? Porque quando você tem um protesto, isso já te impede do ponto de vista financeiro. Já para a sua empresa ter um problema para liberar um aspecto financeiro, ela precisaria primeiro que o nome seja incluso no CADIM, que é um cadastro de inadimplentes do governo. E isso leva um pouco mais de tempo, entendeu? E nem toda instituição financeira vai levantar o CADIM para poder saber. Alguns acabam, assim, dependendo da transação que você for fazer, não vai levantar essa informação. Por exemplo, quando você tem, no caso de uma transação entre empresas, por exemplo, onde você precisa aprovar um crédito, se você tem um protesto, já é impeditivo isso aí. Então isso é uma coisa que tem que ser levado em consideração. Falando sobre parcelamentos, especificamente nesse momento aqui que eu estou gravando, há um parcelamento aí que o governo reabriu, que é original de uma legislação, que é a 11941, mas eu tenho certeza que muitos que vão assistir depois esse módulo não pegaram mais isso. Mas a cada X número de anos, aí, 4 anos aproximadamente, é feita uma grande abertura de parcelamento com um prazo maior, normalmente em torno de 180 meses. Porque a dívida tributária das empresas é uma coisa assim impressionante, gente. Então, se você por acaso deve, não se sinta sozinho dentro desse universo, porque você é apenas mais um. Só que também não fique despreocupado, imaginando que por você ser só mais um, você só vai ser tratado como mais um. Não, você vai ser tratado como um devedor de fato. E esse devedor de fato hoje está tendo uma situação muito difícil com relação ao fisco. No que diz respeito aos débitos tributários,
esses parcelamentos é uma alternativa para que você possa regularizar a sua situação. Na medida que você faz o parcelamento hoje, você já pode tirar uma certidão positiva com efeitos negativos, que é uma certidão onde mostra que você deve, mas essa dívida está amparada através de um parcelamento, por exemplo, e você pode, por exemplo, inclusive participar de licitações, dependendo do caso, pode até encerrar uma empresa, se for necessário, transferindo a dívida para um sócio, enfim, você tem essas possibilidades dentro do aspecto tributário. Então o parcelamento é sempre uma coisa que deve ser muito bem visto. As empresas de Simples Nacional também têm um parcelamento especial, isso não era permitido há anos atrás, e o governo só estava tomando na cabeça em relação a esse assunto, porque as empresas não conseguiam pagar os impostos e ficavam com uma dívida enorme. Agora, as empresas podendo parcelar, elas acabam fazendo esse parcelamento simplificado, próprio para as empresas do Simples Nacional, e elas conseguem, por exemplo, ter condições de regularizar a situação. Qual é a vantagem de você ter uma situação tributária regular? Você não tem esses débitos, se tiver esses débitos, que esses débitos estejam amparados através de um parcelamento. O maior risco hoje é justamente a cobrança judicial desses débitos. Só que, quando você olha para anos atrás, essa cobrança levava muito tempo para acontecer. E INSS levava, às vezes, 5 anos para começar a cobrança. Hoje, a cobrança judicial era quase que automática. É muito rápido, às vezes, dentro do próprio ano já tem uma cobrança judicial. E o que acontece? A sua empresa corre o risco de ter uma penhora, tanto de bens, ou o que é a modalidade mais fácil hoje, a penhora online. Se a sua empresa tem débitos fiscais não parcelados, tenha uma coisa certa que pode acontecer, que é justamente a penhora online. E isso prejudica muito, porque imagina, o dinheiro está ali na sua empresa, você tem que pagar os seus funcionários, você tem que pagar seus fornecedores, o governo vai lá, através de um mandado judicial, que o juiz aperta um botão e toma esse dinheiro. E você fica sem ter esse dinheiro para utilizar. Isso te gera enormes problemas. É claro que você tem algumas alternativas para evitar isso, que você precisa procurar através do seu contador, de pessoas na área tributária que possam te ajudar. Mas é um risco que você precisa tomar muito cuidado. Outra coisa também, a penhora da conta dos sócios. Sócios administradores são corresponsáveis por aquela dívida e ainda que se prove o contrário, que ele não teve culpa, mas o governo já está conseguindo na justiça também penhorar os valores dos sócios. Então precisa tomar cuidado em relação a isso também, porque isso vai prejudicar a rentabilidade da sua empresa, tornar a sua empresa rentável. Gente, é importante que você entenda que você dever para o fisco hoje é onde você vai pagar a maior taxa de juros praticamente que você vai ter. Acho que você só vai perder se você dever para o banco. Porque dever para o fisco você vai pagar, logo imediatamente você vai pagar uma multa em torno de 20%, um juros diário, depois esse juros um juros mensal, depois você vai ter honorários advocatícios quando essa dívida for para a Justiça Federal, para a Justiça Estadual, enfim. Você só vai ter, na verdade, um custo muito grande. Então você tem que procurar administrar a sua empresa para não ter esses débitos tributários. E se você tiver débitos tributários, a melhor coisa que você pode fazer é pensar realmente em regularizar essa situação, operacionalizar o seu negócio para sanar isso, para que você possa ter melhores condições. Quando você pensar, então, em débitos que você reteve de terceiros, INSS de funcionários, INSS de serviços tomados, IR retido na fonte de funcionários, IR retido na fonte de serviços prestados, aí o seu problema é ainda pior, porque você está se apropriando de algo que não é seu, e se apropriando de algo que não é seu, você está incorrendo num crime, que é o crime de apropriação indébita, e você pode responder penalmente por isso. O sócio pode ter uma ação penal. É difícil um sócio ser preso? Claro, mas vai ter uma ação penal, entendeu? Se levantarem uma situação de um sócio, ter uma ação penal, vai acontecer um problema em relação a isso aí. E uma ação penal mal cuidada pode, inclusive, implicar num pedido de prisão. Nós tivemos um cliente, uma vez, o que aconteceu com ele? Ele acabou discutindo com uma pessoa lá numa situação e chamaram a polícia. Na hora que chamou a polícia, o policial levantou a ficha dos dois, né? Ele mesmo que fez questão de chamar essa polícia. O que aconteceu? No final das contas, ele acabou sendo preso. Porque ele tinha uma ação penal de um débito que ele não tinha pago. E aquilo virou uma ação penal e estava um mandado de prisão por apropriação indébita, ele não sabia. E ele foi preso.
Claro, pagou lá, mas passou, vamos colocar, 48 horas preso, mas enfim, completamente desnecessário, até para um valor muito baixo. Mas olha o problema que a pessoa pode ter. A pessoa pode ter um problema que ela nem sabe que está tendo. Então, muito cuidado com relação a essa questão dos débitos tributários, tá?